A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo no Velho Testamento. Dentro do Velho Testamento, nós vamos abrir aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos, nós vamos ler o capítulo 73. Está procurando? Amém, procure mesmo. Quero que você medite juntamente comigo, né? Quem está indo para o seu trabalho e não pode abrir uma Bíblia, você vai acompanhar agora. Deixe o seu espírito se deleitar na palavra de Deus. Vamos aprender? O título dessa mensagem é O Olhar e a Sua Queda. Por que o título é O Olhar e a Sua Queda? Porque nós vamos aprender aqui. Eu já preguei uma certa vez sobre Asaf, sobre o Salmo 73, né? Mas Deus me trouxe, devido a muitas perguntas, muitas dúvidas, pessoas me perguntando sobre vários tipos de assuntos sobre o pecado. Eu vou mostrar aqui uma esfera diferente. Você vai aprender. Isso eu te garanto. Salmo 73 diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, olha só, quem está falando aqui é Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só. Então ele está começando a falar aqui da situação deles, né? E ele continua: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca, como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações dos seus corações. Asaf está dando um testemunho do que ele viu lá fora. Os olhos dele olhou para fora e ele começou a enxergar aqueles milionários, aqueles homens que se banqueteiam, aqueles homens que fazem festa a todo momento, estão sempre sorrindo, blasfemam, zombam e estão sempre felizes. Ele começou a pensar assim: como é que eles não têm aperto na sua morte? Como que nada aflige eles? Ele indagou aquela pergunta. Asaf quase desviou, porque ele estava a olhar o mundo lá fora. Ele começou a enxergar coisas erradas. Ele começou a colocar dentro de si coisas erradas. Então Asaf estava dedicando um período do seu tempo a olhar a vida do ímpio, do soberbo. E ele começou a perceber que eles compram carros luxuosos, que eles têm mansões, que eles viajam, eles esbanjam as suas alegrias, né? Veja que ele está mesmo dizendo que ele quase se desviou. Ele quase. Por quê? Porque ele estava olhando. Ele desviou? Não, ele não desviou. Ele disse que quase. Esse quase parou bem no meio da onde nós vamos entrar mais tarde. Mas ele, antes de chegar nesse ponto, ele começa a contar o que ele estava vendo. Os seus olhos estavam contemplando o quê? Pois eu tinha inveja dos soberbos. Ele mesmo fala, ele estava com inveja. Poxa, eu não tenho, mas ele tem. Eu não comprei, mas ele comprou. Eu não tenho capacidade para comprar, mas ele comprou, ele tem capacidade. No verso 3 ele diz: ao ver a prosperidade do ímpio, quanto mais roubam, quanto mais enganam, mais prosperam. Se olharmos dessa maneira, parece que fazer parte do crime, ou fazer parte das maldades, ou ser mentiroso, ou ser errado como anda aí afora, é o melhor caminho. Parece que o caminho que estamos pegando que é o errado. Porque quanto mais fazemos o certo, mais padecemos. E quanto mais errado eles fazem, mais eles se glorificam. Alguma coisa não estava encaixando. Tá gostoso, não tá? Tá interessante? Aguarde, você vai aprender muito mais ainda. Este homem chamado Asaf, ele tem um mistério. E ele descobriu esse mistério. Nós vamos cada vez mais se aprofundar nessa mensagem, né? Eu quero que vocês compreendam, que vocês entendam. Eu preciso cadenciadamente mostrar cada passo desses versículos. Olha só. No verso 4 ele diz assim, ó: porque não há aperto na sua morte, mas firme está na sua força. Parece que quanto mais maldade eles fazem, eles não temem quem vão encontrar do outro lado. Se existe Deus ou não, se eles fazendo isso ou não vão acertar as contas com o Senhor um dia. Eles não têm essa preocupação.
Tanto é que fazem piadinhas com o nome de Jesus, piadinhas com o nome de Deus, zombam e brincam. Eu fiz um cafezinho sobre os zombadores, né? Faz muito tempo que eu fiz esse cafezinho, foi um grande sucesso, porque muita gente encontrou-se dentro daquilo, né? Quando eles pensavam que não estavam zombando, mas estavam. Foi uma grande revelação. Mas entenda que no verso 5 ele diz assim, ó: não se acham em trabalhos como outra gente. Eles não fazem muito. Eles não têm muito o que fazer. Olha, a maior classe que existe são os pobres. Mas eles não trabalham, eles não fazem muito esforço como muita gente. Quanto mais um pobre trabalha, mais pobre ele fica. Quanto mais um rico menos trabalha, mais rico ele fica. Ele estava vendo essas coisas. Imagina que Asaf estava enxergando essas coisas. E de repente, ele continua com aquele testemunho que ele começa a falar: nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cercam como um colar. Ele diz que eles estão cercados de soberba. E a violência são como se fosse um adorno, uma roupa. Eles estão vestidos daquilo. Eles aprontam e não vão preso. Eles roubam, enganam e não acontece nada. Tá entendendo? Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Asaf está atacado, pronto para sair da presença de Deus. Já aconteceu isso com você, não aconteceu? Ou está acontecendo nesse momento? Quando você enxerga que o filho do vizinho, o vizinho, só faz coisa errada. E ele tem de tudo. Carro na garagem, a casa é própria. Todo final de semana faz churrasco, festinhas de aniversário. E você sempre ali, sabe, na dificuldade para comprar o alimento, o pão de cada dia. Complicado. Mas nós vamos encontrar as respostas aqui. Deus não me deu esse estudo à toa. Deus me revelou os mistérios. Você está pronto para ouvir? Você quer ouvir? Me acompanhe até o final desse estudo. Asaf. Nesse texto, o levita Asaf, que também significa Deus se apoderou para si, ele foi o segundo maior salmista. Eu quero que vocês compreendam que o primeiro maior salmista é Davi, o segundo maior salmista foi ele. Asaf tinha uma intimidade enorme com o Pai, lógico, com o grande dom de ser o ministro do louvor. Asaf tinha a unção de adorador. Essa unção de adorador, tem muita gente que o adora, mas não tem a unção de um adorador. Tá, amém, Deus aceita, Deus recebe. Mas aquele que possui a unção de adorador é aquele que vem fazer a diferença. Asaf fez a diferença. Nós vamos entender aqui. Então, o significado do nome de Asaf é: Deus se apoderou para si. Deus se apoderou para si. Deus amou, Deus pegou para ele, Deus gostou daquele homem. Por quê? Alguma coisa ele tinha de especial. Infelizmente, os adoradores vão por outros caminhos, ao invés de buscar a unção. Então, muitos procuram o destaque, o nome, a estrela, o astro, quer ser aparecido e não quer aparecer aquele que o chamou. Isso é complicado, porque você mais cedo ou mais tarde se apaga. Sem Jesus, não se brilha. Quem tem que brilhar em você é a luz de Jesus. Você não pode criar uma luz, você não pode querer brilhar. Não, não dá. Vai viver sempre apagado. Porque quem tem que brilhar na sua vida é Jesus. É assim que funciona, é assim que se conquista a unção de adorador. Mas vamos se concentrar aqui em Asaf, amém? Vamos ver a convocação dele, aonde aconteceu a convocação dele, né? Lá em 1 Crônicas, capítulo 6, 31 e 39, somente 2 versículos. 1 Crônicas, vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 6, 31, diz assim, ó: estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto da casa do Senhor, depois que a arca teve o repouso. Versículo 39, diz assim: e o seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf filho de Berequias, filho de Simeia. Então, aqui nos mostra que Davi havia escolhido Asaf como um dos músicos da casa de Deus. E ele escreveu 12 salmos.
Eu quero deixar tudo detalhadamente aqui, né? Asaf escreveu 12 salmos. Existem 12 salmos dentro dos 150 salmos que pertencem a Asaf. Entre eles, o que vamos estudar aqui, os Salmos 73. E o que é salmos? Para quem não sabe, salmos são poemas e cânticos, né? Que os judeus costumavam, praticar sempre, falar sempre, porque aquilo fazia parte de quem vinha, né? Vinha de Davi, vinha de Moisés, vinha deles, do próprio Asaf. Então eles gostavam de sempre entoar aqueles cânticos e aqueles poemas. Aqui, irmãos, eu quero que vocês compreendam que a grande obra que Deus tinha com Asaf, Deus faria em muitas vidas através do louvor. Você talvez não sabe, mas o louvor é uma arma muito poderosa. O louvor, ele destrói corações petrificados. Um louvor é capaz de fazer um grande valentão chorar. Um louvor pode amaciar um coração para que a semente da palavra de Deus mais tarde pregada encontre repouso. Um louvor pode libertar, pode curar, pode fazer muita coisa. Através do louvor, Davi expulsava espíritos malignos da vida de Saul. O louvor. Precisamos trabalhar mais com o louvor. Mas o louvor genuíno, um louvor daqueles que Deus procura ouvir. Um louvor que vai fazer pessoas encararem a verdade da sua vida, do seu eu, do dia a dia. Aproveitando e matando algumas dúvidas, o maior livro que eu quero que vocês fiquem sabendo é os Salmos, tá? Os Salmos tem 150 capítulos, com o maior versículo, irmãos. O Salmo 119 com o versículo 176. Amém? Com 176 versículos. Bom, esse é o maior Salmos, o maior livro, é o maior de todos, que é os Salmos, que tem 150. Amém? 150 capítulos. Bom, os versículos 8, 15, 21 e 31, isso aqui é só uma curiosidade, né? Eu já estou finalizando o áudio, então eu quero passar algumas curiosidades. Os versículos 8, 15, 21 e 31 do Salmo 107 são iguais. Vai lá, confira, é interessante. Veja o Salmo 119 e em cima de alguns versículos tem umas palavras. Você vai lá, você vai ver. Que na verdade são letras do alfabeto hebraico. Exemplo, Aleph, Bet, Gimel. Todos eles são letras do alfabeto hebraico. Talvez você não sabia, né? Vai lá. Você vai ficar sabendo cada vez mais esses mistérios, essas coisas interessantes. Às vezes você não aprende num canto, mas vai aprender aqui com o pastor Alex. Amém? Hoje eu finalizo, irmão, essa mensagem, meus irmãos. E amanhã a segunda parte do olhar e a sua queda. Eu quero falar cadenciadamente para que vocês possam compreender. Amém? Irmãos, hoje eu quero mandar alguns abraços para algumas pessoas que fizeram aniversários e eu não pude falar nada, né? São os meus missionários, são as pessoas que semeiam a palavra de Deus através do cafezinho. Como eu disse sempre, tem quem não gosta que eu fale isso no final. Corta, irmãos. Você não gosta de ouvir? Aperta aí o pause, sai fora, desliga. Mas eu preciso falar deles, eles têm me ajudado, amém?